Fala galera, beleza? De volta na área mais uma vez aqui com vocês, pensando, agindo, conectado diretamente com a tua escola, planejando aulas do SAEB para você, galera, resolvendo questões SAEB para você, galera. Pois é, tu tá percebendo que hoje é dia 2 de novembro e a tua prova SAEB está se aproximando a data. Eu trago para vocês hoje aqui, juntamente com o Robertão da transmissão, algumas questões. Robertão, joga na tela geral para a gente ver qual é o descritor que a gente vai trazer a questão de agora. A questão que vamos trazer para você, galera, é exatamente baseada no descritor número 21. Show de bola! O descritor diz o seguinte: temos que identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. Então, galera, o que temos que fazer agora é interpretar um texto e tentar analisá-lo graficamente, ou escolher o gráfico que melhor vai se adequar àquele texto, beleza? Então, a tela geral, o texto que a gente vai ter que analisar é de uma questão que, por coincidência, caiu no SAEB, tá certo? E o texto dela é o seguinte: Luizinho desafia seu irmão mais velho, Pedrão, para uma corrida. Pedrão aceita e permite que o desafiante saia 20 metros à sua frente. Pedrão ultrapassa Luizinho e ganha a corrida. O gráfico que melhor ilustra essa disputa é... Olha só, galera, corta para geral para mim aqui. Vem para cá, vem para aqui, vem cá comigo, vem comigo. Tá lá o Pedrão e o Luizinho. O texto está dizendo que Pedrão permite ou aceita que Luizinho vá à frente dele 20 metros. Então, Pedrão está na posição 0 e Luizinho está na posição que representa 20 metros à frente. Percebeu a ideia? Então, de cara, eu já posso desprezar, por exemplo, o gráfico que representa a letra A. Vai lá, Jonatas, vai lá, Robertão, joga para mim aí o gráfico. Olha, na letra A eu tenho tanto Pedrão quanto Luizinho saindo da mesma distância, do ponto 0. Então, essa letra A, ela já não me serve, beleza? Já está descartada. Observe que as outras alternativas trazem a informação de um personagem sai do ponto 0 e o outro personagem sai do ponto 20, beleza? Então perceba, Pedrão aceita e permite que Luizinho saia 20 metros à frente. Então observe, na letra B, Luizinho está 20 metros à frente iniciando o movimento. Na letra C, Pedrão está 20 metros à frente, ó. Pedrão 20 metros à frente não representa a nossa situação. Percebeu? Luizinho estará 20 metros à frente de Pedrão. Na letra D, isso acontece. Luizinho sai 20 metros à frente de Pedrão. E na letra E, galera, também tem a representação dessa situação. Mas observe que Pedrão ultrapassa Luizinho e ganha a corrida. Então, se Pedrão ultrapassa Luizinho, olha, na letra D não acontece ultrapassagem, na letra E não acontece ultrapassagem. A ultrapassagem vai acontecer quando os dois tiverem a mesma posição. E isso acontece quando as linhas que representam o gráfico, o movimento de cada um deles, vão se cruzar. São duas retas, indicarão ali para a gente um movimento uniforme, não é isso? E a gente tem, na verdade, um ponto de intersecção entre as retas. E esse ponto de intersecção é, na verdade, o ponto onde vai acontecer a ultrapassagem. Então, Pedrão ultrapassa Luizinho, mesmo saindo 20 metros atrás dele, beleza? Então, a nossa resposta fica exatamente conectada na letra B. Show de bola, Robertão! Show de bola, Robertão! Eu gostei muito dessa questão. Uma questão que traz aí uma conexão com a física. Olha só, distância e tempo, espaço e tempo. Aquele gráfico que você analisa muito mais na área de física do que propriamente na área da matemática. Se ligou? Pois essa é assim. Vem comigo, Robertão. Vamos para mais uma questão aqui. Uma questão do descritor 21. Essa questão traz para a gente o descritor 21 do SAEB. Porém, essa questão ela foi criada para o Enem 2009. Uma questão belíssima que tem o seguinte texto: Paulo emprestou R$5.000 a um amigo.
a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere X o número de meses do empréstimo e M de X o montante a ser devolvido para Paulo ao final de X meses. Nessas condições, a representação gráfica correta para esse montante M de X é, olha que legal, olha que legal. Observe que a gente tem aqui o seguinte, Paulo emprestou R$5.000 a um amigo. Então, o pontapé inicial do gráfico tem que ser R$5.000, beleza? E observe que ele pegou esse dinheiro, ele emprestou esse dinheiro a uma taxa de 3% ao mês. Ora, se há uma taxa de 3% ao mês, a gente tem que considerar que ao longo dos meses vai acontecer aí um crescimento desse montante, não é isso? Um crescimento desse montante. Então, olha, Paulo emprestou 5.000 a um amigo, a uma taxa de juros simples de 3%. Esse ser juros simples aqui, ó, o empréstimo ter sido a juros simples, já traz para mim que o gráfico é uma reta. Então, todas as vezes que você encontrar em uma questão crescimento de montante a juros simples, você já sabe, o gráfico tem que ser uma reta. E se está aumentando o valor do empréstimo a cada mês, é uma reta com coeficiente angular crescente, beleza? E tudo que eu falei para você está representado aqui na letrinha A. Percebeu? Olha, pontapé inicial é no 5.000 e eu tenho uma taxa crescente de aumento do montante. O que indica isso, professor, é exatamente, galera, essa inclinação da reta aqui, ó, sendo uma tangente positiva, beleza? Tá massa? Então aí a gente já olha para a questão e a questão já traz para a gente a resposta correta, beleza? Professor, por que não pode ser a letra B? Porque em certo momento do nosso financiamento ou do empréstimo que aconteceu ali entre os amigos, vai acontecer um valor de montante constante. E isso não é dito no texto. Professor, por que não pode ser a letra C? A letra C não pode ser porque aqui está dizendo que o montante permaneceu constante por um tempo, depois a gente começou a cobrar juros no processo. Percebeu? Enquanto que não pode ser... Por que não pode ser a letra D, professor? Porque ele está falando que até um certo intervalo de tempo eu tinha uma taxa crescente de juros simples. Em seguida, a partir desse intervalo de tempo que eu marco aqui, ó, esse tempo 1, há uma taxa maior do que a anterior, ou seja, o que vai fazer com que a reta aumente o seu coeficiente angular. E por que não pode ser a letra E? Primeiro, que a gente já tem aqui a letra E fazendo com que o empréstimo seja começando do 5.150 e tenha um montante decrescente. E esse montante, ele não é decrescente, já que o empréstimo é a juros simples, vai trazer para a gente um montante crescente. Show de bola? Beleza? Pois é, Robertão da transmissão. Hoje ele está aí com o Jonathan. Um abraço para vocês, meus queridos. Vocês são feras demais. Exato. E também, galera, tem aqui o novato na produção, é o Anderson. Esse camarada é o cara do ouro, é? É o cara do... Eita, ele tá ali, ó, na equipe de Robertão, entrou com todo o gás. Vou fazer um stories e esse stories vai daqui a pouquinho pro Instagram de Robertão da transmissão. Vamos apresentar o Anderson para vocês aí nessa equipe, beleza? Será que antes pode aparecer? Robertão é um incógnita, ninguém sabe quem é. Mas antes pode aparecer? Se não pudesse aparecer, eu ia fazer aqui igual o professor Luiz Fernando, língua portuguesa, que chegou aqui filmando tudo e quase mostrava Robertão. Ele não mostrou Robertão por pouco. Sabe por quê, Jonathan? Sabe por que, Robertão, você não apareceu? Porque Robertão colocou uma capa de visibilidade e não foi pego pelas câmeras do professor Luiz Fernando. Galera. Mas daqui a pouquinho tem stories para apresentar um novo integrante da equipe, Anderson, porque aqui é igual a foguete. É marcha para frente e não tem ré. Gostou ou não gostou? Robertão Produções. Você precisa conhecer. Vamos lá. Próxima questão, galera. É uma questão que caiu aí na avaliação Saresp 2007. E pediu-se o seguinte.
Considere os seguintes gráficos. Está aí o gráfico 1, 2, 3 e 4, todos apresentados aí por algarismos romanos. Ó. Gráfico 1, 2, 3 e 4, beleza? Massa. E o texto vem embaixo. O texto vem em seguida. O gráfico que mais provavelmente representa a história será: meu filho tinha acabado de sair de casa quando percebeu que tinha esquecido os seus livros e então voltou para pegá-los. Olha que legal. Então observe, tem lá alguém dizendo que o pai dizendo que o filho tinha acabado de sair de casa quando ele percebeu que os livros não estavam com ele. Aí ele volta para casa e pega os livros para continuar o caminho. Beleza? Entendeu a ideia? Então, o gráfico que melhor representa essa situação é Robertão. Corta para ti o Valtinho aqui na tela geral. Presta atenção, galera. Peguei meus livros, coloquei embaixo do braço. Fui para a escola. No caminho, percebi que tinha esquecido alguns deles. Aí eu paro o movimento por um instante, volto e venho em casa. Chegando em casa, eu paro uns instantes, pego o livro e sigo o meu caminho de volta. Então, qual é o gráfico que vai representar essa situação ao longo do tempo? Presta atenção. Saindo de casa, deslocando uma certa distância. Essa informação eu tenho. No gráfico 2, saiu de casa, andou um certo caminho, parou, esqueceu alguma coisa. Aqui, galera, ele para na distância, ou seja, ele está parado ao longo do tempo e em seguida ele continua o caminho para a escola. É isso que está relatando o texto, Robertão, na transmissão? É não, o texto não fala disso, fala que o indivíduo estava parado, foi a uma certa distância caminhando para a escola ou para o caminho dele, sei lá, estou supondo escola porque falou sem livro. Caminhou uma certa distância, parou porque esqueceu os livros, ele volta e depois pega os livros e vai embora. Então não pode ser esse gráfico 2, ele está fora da nossa análise. Observe que o gráfico 1, ele também não pode ser, porque o gráfico 1 diz que alguém está numa distância e tem um movimento de retorno. Olha, a distância vai diminuindo ao longo do tempo até chegar num ponto onde ele vai chegar na posição origem, tá certo? E aí ele para um tempinho e depois ele volta para a distância anterior. Então não é essa situação que está sendo apresentada no texto. O texto indica exatamente, galera, o que está descrito aí no gráfico do item 3. Observe, alguém está em casa e segue um caminho. Seguiu o caminho a partir de casa, parou porque esqueceu os livros. Para um momento, eita, tem que voltar em casa. Aí ele volta em casa, que é na distância 0, para um instante, e esse instante o tempo continua correndo, ó. Em seguida, tudo organizado, o indivíduo vai seguir o caminho de volta para o destino que ele queria. Por isso que eu vou marcar aqui o item 3 como resposta para essa questão. Ô tio Valtinho, oi, diz aí meu querido, por que não pode ser o item 4? Porque o item 4 é similar ao item 1. Observe, ele está numa certa posição, em uma certa distância, ele está voltando para a distância anterior, depois ele para e ele continua o movimento aumentando a distância percorrida, percebeu? Lembre-se, perceba que na horizontal eu tenho a representação da distância da casa e na vertical, distância da casa, e na horizontal eu tenho o tempo sendo apresentado. E a gente sabe que o tempo não para, beleza? O indivíduo pode parar um pouquinho o deslocamento, mas o tempo continua fluido. Beleza, galera? Vem comigo para mais uma questão desse mesmo descritor. E você vai percebendo que ele vai ficando fácil de resolver. E esse descritor você mata 2 coelhos com um cheirinho só. Matar coelho. Que resenha de matar coelho com uma cajadada, não é isso, Robertão? A gente não é agressor dele. A gente não gosta de nada que venha agredir aqui os animais, não é verdade? A gente vai fazer aqui
dois coelhos sendo abraçados por um braço só. Então, galera, esse descritor ele cabe tanto para o Enem quanto para o SAEB. Veja que a gente está trazendo questões diversas aí de interpretação de situações do dia a dia representadas por situações gráficas. Olha só. A próxima questão é uma questão que eu vou deixar na tela para você responder e mandar para mim, beleza? Deixa na tela, é sua essa questão. E manda para tio Valtinho lá no Instagram, @prof.walterpessoa, ou você pode mandar também para Robertão da Transmissão, tudo junto e sem acento, beleza? Manda para o Instagram da gente que a gente manda para você se está correto ou se não está correto. Olha só, um avião levanta voo da cidade de Vitória, Espírito Santo, com destino a São Paulo. Durante os 10 primeiros minutos de voo, sua velocidade aumenta até atingir 800 km por hora. A partir daí, o piloto automático é acionado e essa velocidade permanece constante até que, 50 minutos após a decolagem, o piloto é orientado pela torre de controle para reduzir a velocidade para 600 km por hora. 3 minutos após essa orientação, o avião atinge 600 km por hora e permanece nessa velocidade por mais 17 minutos até iniciar os procedimentos de repouso na cidade de pouso na cidade de São Paulo, onde sua velocidade diminui até o pouso, beleza? O gráfico que melhor representa a velocidade desse avião em função do tempo é Robertão da Transmissão. Letra A está aí no gráfico, letra B também está no gráfico, letra C está no gráfico, letra D está no gráfico e letra E está no gráfico para você analisar a situação do texto anterior e responder e mandar aqui para o nosso Instagram, beleza? @prof.walterpessoa, ou você pode mandar para @Robertão da Transmissão, galera. Tenha certeza que a tua resposta vai ser compartilhada aqui em nossas redes sociais. Tá massa? Vem comigo. Vamos mudar de descritor. A gente vai abordar agora o descritor número 22. Um descritor muito forte para avaliação SAEB. Sabe por que, Jonatas, esse descritor é bem forte? Dá uma lidinha nele para mim aí. Resolver problema envolvendo PA, PG, dada a fórmula do termo geral. Meu querido, preste atenção que descritor forte. Ele trata tanto de progressão aritmética quanto progressão geométrica. Agora, dos dois, a gente tem que perceber que questões têm que estar tratadas através da fórmula do termo geral. Beleza? E para antecipar aqui para os nossos estudantes, na tela geral, eu vou colocar aqui, ó, para você não esquecer, se estivermos falando em progressão aritmética, o termo geral é AN igual a A1 mais, abre parênteses, N menos 1 vezes a razão. A1 é o primeiro termo, N é a posição ou número de termos que eu tenho, tá certo? R é a razão e a N é o termo que eu quero encontrar, o termo geral da progressão aritmética. Já quando eu estiver tratando de progressão, dá um ESC por gentileza. Muito bem. Quando eu estiver tratando de progressão geométrica, eu terei o seguinte, olha, o termo geral será dado por A1 vezes a razão, que na PG é representado pela letra Q, elevado à potência n-1. Beleza, galera? Tenho certeza que você também lembra dessa equação, dessas duas fórmulas que são muito utilizadas aí nos mais diversos concursos, no próprio Enem, no SAEB, no Descritor 22, a gente vai tratar dessas duas fórmulas do termo geral e você vai comigo pensar agora em algumas questões, beleza? Quanto tempo eu tenho, Robertão? Galera, o tempo é contra nós, mas fica a dica para você. Questão que foi tratada no SAEP, a avaliação aqui de Pernambuco. A empresa que realiza a manutenção nas rodovias estaduais do norte do país pintou as faixas de divisão das pistas após uma reforma. No primeiro dia de trabalho, a empresa pintou 5 km de faixa
e nos dias subsequentes sempre pintava 5 quilômetros a mais do que no dia anterior até concluir o serviço. Quantos quilômetros no total foram pintados até o final do 6º dia de serviço? Meus queridos, você pode utilizar aquela fórmula anterior, uma das duas, para responder essa questão, mas você também pode utilizar o seu raciocínio para montar a tua resposta, percebeu? Tranquilo? Então observe. Perceba que a questão indica que no primeiro dia de trabalho a empresa pintou 5 quilômetros. Vou marcar aqui, olha só. Vou colocar o primeiro termo igual 5 km, beleza? E nos dias seguintes ou subsequentes, sempre pintava 5 quilômetros a mais do que no dia anterior. Olha que legal! 5 foi o primeiro dia. Quando eu somar mais 5, eu tenho 10, beleza? No outro dia, ele pintou 15 quilômetros. No outro dia, ele pintou quanto? Pintou 20. No outro dia, ele pintou quanto? Pintou 25. E no outro dia, ele pintou quanto? Ele pintou 30. Olha que legal, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos quilômetros no total foram pintados até o final do 6º dia? Então, aí é só você somar todos esses termos. Observe que esse descritor aqui, ele é específico para termo geral, porque você poderia ter utilizado uma daquelas fórmulas para encontrar o termo 30, beleza? Mas, depois disso, você teria que encontrar os termos que eu calculei para vocês aqui, porque eu vou precisar somar tudo. Olha aqui, o descritor não pede que você saiba a soma de termos, mas nessa questão específica aqui, além de encontrar o termo da posição 30, a gente também pode somar esses termos. Olha só, vou fazer tudo aqui sem fórmula por enquanto. Depois eu mostro para você como fazer usando as equações. Se eu for somar aqui esses resultados, eu tenho, olha só, 5 somado com 10 dá 15, somado com 15 dá 30, somado com 30 dá 60, somado com 20 dá 90, somado com 25, 105. E a gente vem aqui marcando a letra D. Show de bola ou não, galera? Termos somados aqui, ó. Termos somados iguais a 105. Ô, professor, mas o senhor falou que essa sequência é uma progressão aritmética. E é, olha só. Eu tenho assim, ó, 5, aumentando 5 dá 10, 15 e assim por diante, beleza? E eu tenho o termo na posição 6. Para encontrar o termo da posição 6 ou qualquer outro termo, eu já percebo que a minha razão, galera, é igual a 5. E o primeiro termo é igual a 5 também. Então, se eu quero encontrar o termo 6, por exemplo, eu faço, olha, A1 mais N menos 1 vezes R, percebeu? A1 é 5. E o N que eu quero encontrar aqui é o N do termo 6, é a posição do termo 6. Então, fica 6 menos 1 vezes a razão, que também é 5. Olha que legal. O termo 6 fica 5 mais 5 vezes 5. Olha só. 5 vezes 5 dá 25, mais 5 dá 30. Então, o termo 6 é igual a 30. Mas observe, eu teria que utilizar essa equação para encontrar o termo da posição 6, o termo da posição 5, o termo da posição 4, da posição 3 e da posição 2. E no final, somar todos os termos. Ou então, lembrar que soma de termos de uma progressão aritmética é dada por A1 mais AN multiplicado por N e dividido por 2. Olha que legal. Você faz assim, ó. A soma dos 6 é igual a 5 mais 30 vezes 6 sobre 2. Galera, faz essa soma daí e faz a tua resposta. S6 igual a 35 vezes 6 sobre 2, que você vai encontrar de novo o 105 como resposta, beleza? Show de bola, Robertão, nosso tempo acabou. Daqui a pouquinho tem mais aula, galera. Acompanha comigo, tem uma aula massa agora aqui no nosso EducaPE e em seguida mais uma aula de matemática do descritor do Saeb. Valeu! Vamos lá, Robertão! Tchau, saindo!